é o mês das mulheres. E pensando nisso, com o objetivo de fazer uma singela homenagem para todas as mulheres do Brasil e do mundo, gostaria de compartilhar aqui um estudo bíblico bem profundo que tem por tema a mulher da criação até a árvore da vida. Objetivos: refletir sobre o poder de influência da mulher, comparar e analisar a diferença no comportamento da primeira mulher de Gênesis e a última mulher do último livro da Bíblia, o Apocalipse. Extrair da história lições sobre as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Principal fonte de pesquisa para esse estudo, Bíblia de Estudo da Mulher Sábia, dentre outras fontes. O estudo completo foi dividido em 3 partes. Primeiro, a apresentação. Segundo, quem são os inimigos da mulher? Terceiro, a árvore da vida. Então, vamos compartilhar a introdução do estudo, que tem por tema apresentação. Ao ser criado por Deus, o universo foi estabelecido sob leis fixas que regem o seu funcionamento, a sua ordem e a sua harmonia. As leis da física, da química, da matemática e da biologia, quando alteradas, podem gerar consequências graves e muitas vezes até devastadoras. Desculpe. Além das leis naturais, Deus também criou a lei moral, com o propósito de reger a conduta e o relacionamento dos seres racionais entre si e o seu Criador. A Bíblia nos informa que antes da criação da terra, houve no céu um conflito causado por Lúcifer, o mais exaltado anjo dentre os seres que habitavam as moradas de Deus. Lúcifer abrigou em seu coração desejos ambiciosos e egoístas e, dissimuladamente, os disseminou entre os anjos, criticando o caráter de Deus e lançando dúvidas quanto à sua justiça e o seu amor. Como consequência da sua rebelião, ele foi expulso do céu, com a terça parte dos anjos que ali habitavam. E ao ser criada a terra, veio para cá, a fim de aliciar também o homem, usando de magia, astúcia, para conduzi-lo ao pecado. Deus sabia que Lúcifer iria procurar envolver o homem em sua rebelião, por isso estabeleceu temporariamente uma pequena prova para testar-lhe a fidelidade. Somente ali, naquele único lugar, o inimigo poderia alcançá-lo. Deus, ao agir desse modo, estava protegendo o homem, pois limitava o campo de ação do tentador, tanto no que diz respeito ao território, quanto no tipo de prova que poderia ser aplicada. Vencida a tentação, a árvore seria retirada dali, e então o inimigo seria expulso da terra para sempre, como fora expulso do céu. Um dia, Eva se distanciou de Adão e foi atraída por uma serpente falante. Ela nem imaginava quem estava por trás daquela curiosa e intrigante criatura. Lembrando que o diabo também tem livre arbítrio. Eva tinha, Adão e todos nós temos livre arbítrio. A serpente atribuiu seu dom de falar ao fato de ter comido daquela árvore. E, dessa maneira, procurou convencer Eva de que ela também comesse daquele fruto. Se tornaria um ser igual a Deus. Eva, então, imaginou que poderia alcançar uma esfera mais elevada se comesse dele, tal qual a serpente, que por comê-lo adquiria o dom da fala. Ela até que procurou evitar a tentação, lembrando-se da advertência divina. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente induziu a crer que ela era imortal, apontando para o fato de que ela própria havia comido e não morrera. Além do que, lembrou-a de que a árvore da vida lhe garantiria a existência. Seduzida, Eva comeu do fruto proibido e, em seguida, foi oferecê-lo ao seu marido,
o qual imediatamente percebeu que sua companheira havia desobedecido à ordem de Deus e que por isso deveria morrer. Adão enfrentou uma terrível luta íntima, pois estava consciente do pecado de Eva e de suas consequências. Ele poderia ter resistido ao pecado, pois não sentia nenhum desejo de comer daquele fruto. No entanto, ele amava apaixonadamente a sua companheira. E por isso mesmo, consciente dos resultados que atrairia sobre si, tomou do fruto e o comeu, preferindo morrer com Eva a viver sem ela. Adão não foi tentado a comer da árvore, mas sim a não perder a sua amada. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Lembrando que o salário do pecado é a morte e que um abismo sempre chama outro abismo. Nunca fica só em um abismo, a não ser que a pessoa reconheça, confesse a Deus, peça perdão e abandone o pecado. Uma vez não abandonando o pecado, um abismo vai chamar outro abismo. E cada vez o abismo será mais profundo, mais escuro, mais negro. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. A primeira mulher, Eva, foi um péssimo exemplo para as demais mulheres e para a humanidade como um todo. Baseada no relato bíblico, é possível notar que Eva, além de ter sido desobediente a uma ordem direta de Deus, ainda usou a sua influência para o mal, induzindo seu marido a desobedecer a Deus também. Nesse sentido, Eva foi um péssimo exemplo. A história está escrita na Bíblia como prova de quem é quem na história. Depois que a serpente enganou Eva, Deus amaldiçoou a serpente, dizendo: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esse é o versículo-chave para toda a nossa história. A semente da mulher são remanescentes. A semente da serpente são os joios. É o inimigo que semeia as sementes de joio. A serpente é o inimigo, o diabo. A serpente fere o calcanhar da mulher, ou seja, volta-se contra a mulher. Persegue esta mulher. Tenta destruí-la de várias formas, usando várias estratégias malignas, usando várias pessoas, usando os joios. A mulher fere a cabeça da serpente, pisando na cabeça do inimigo, esmagando a cabeça da serpente. No início do versículo diz que Deus porá inimizade entre a serpente e a mulher. A serpente odeia a mulher e a mulher odeia a serpente. Nesse sentido, o sentimento é recíproco. Eles não se suportam. A serpente é inimiga de Deus, portanto, é inimiga da mulher, pois a mulher é amiga íntima de Deus. Resumindo, o que esse versículo quer dizer é que uma mulher será responsável pelo aniquilamento completo do mal e será deste modo que se extirpará pela raiz o mal do mundo. Quando abrimos a Bíblia, nós percebemos que seja o primeiro livro, Gênesis, seja o último, Apocalipse, falam de uma mulher. Não a mesma mulher, mas falam de uma mulher. O nome da primeira mulher é Eva. A Bíblia não diz o nome da segunda mulher, mas fica claro que a mulher de Apocalipse demonstra uma atitude e ação contrária à de Eva. A primeira deixou ser influenciada pela serpente, enquanto a segunda desmascara a serpente, esmaga a cabeça da infeliz. Ela demonstra uma ação invertida, contrária à de Eva. É o significado do versículo. O poder da salvação de Deus coloca a mulher como inimiga da serpente e amiga de Deus. A atitude de esmagar a cabeça significa que o espírito do mal ficará impotente. Essa impotência começará quando a história chegar em Apocalipse capítulo 21.
A cena de Apocalipse 12 mostra-nos uma luta espiritual intensa, suspense, perseguição a essa frágil, delicada e bela mulher. O texto não fala da sua beleza. A segunda mulher não fala sobre isso, mas certamente era bela, pois nós estamos falando aqui do caráter. Aos olhos de Deus, a beleza está no interior, nos segredos do coração, no caráter da pessoa. E como a Bíblia deixa claro o caráter desta mulher, tanto em Apocalipse 12 como em outros textos do Antigo Testamento, os profetas menores escreveram sobre ela. Isaías escreveu a lista completa dos segredos do coração desta mulher. Tem a lista dos segredos do coração dela. Portanto, é possível enxergá-la por dentro. A história dela está toda na Bíblia e é fascinante. Mas agora vamos refletir um pouco sobre Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, versículos 10 e 11, mostra-nos que a base da vitória do reino de Deus é estabelecida. A vitória do reino de Deus sobre o reino das trevas foi estabelecida por Deus desde o início. No final da história, essa mulher dá continuidade à missão de Cristo na terra. Jesus pregou o reino e não pregou religião. Os religiosos perseguiam Jesus. No passado e no presente, os religiosos são os mais perigosos. Todos os que perseguem a mulher de Apocalipse 12 e em Ezequiel capítulos 38 e 39 são religiosos. A remanescente, a amiga de Deus, é perseguida por religiosos, acredite. Jesus já derrotou a serpente na cruz do Calvário. Portanto, ao pisar a cabeça da serpente, Jesus dá autoridade à mulher para humilhar um ser que já é um derrotado por natureza. Na verdade, por escolha. O diabo escolheu ser diabo. Desculpe. Foi o próprio diabo quem escolheu ser tão mau. Na geração escatológica, essa mulher fará o contrário do que Eva fez. O dragão está irado contra a mulher e faz guerra contra os remanescentes, que representam os cristãos mártires dos últimos dias, que estão guardando fielmente aos seus mandamentos e vivendo de acordo com o testemunho de Jesus Cristo, que representa os escritos dos seus profetas. Deus já começou a intervenção na história do mundo. Ele vai provocar um reboliço santo tão grande a favor dos verdadeiros cristãos na Terra. Deus vai provocar grandes mudanças em todo o planeta Terra. Os ímpios irão de mal a pior. Os justos serão protegidos, amparados e abençoados por Deus. Muitos serão provados. Todo e qualquer joio não será usado por Deus na reconstrução do planeta Terra, na reorganização, na reforma geral planejada por Deus. Dentro dos ideais de Deus, existe um projeto que foi registrado em fórum em 2012. Tem uma cópia desse documento na cidade de Lapão, próximo a Irecê. O documento foi para lá, para avaliação e análise de pastores que realmente amam a Deus e sonham com o avivamento. As promessas do avivamento estão dentro do contexto dessa história que está sendo narrada. O documento está falando da pedra de Daniel capítulo 2, o real sentido dessa pedra. A pedra tem o mesmo significado espiritual de Apocalipse capítulo 21 e 22. Um novo céu e uma nova terra serão, então, estabelecidos por Deus, onde o atribulado coração poderá finalmente encontrar paz. O amor de Deus será derramado de maneira abundante nos corações, a ponto de impactar e atrair as pessoas. Não haverá pranto, nem morte, nem clamor. Será um tempo de alívio, com algumas semelhanças com o jardim do Éden, antes do pecado entrar no mundo. Essas promessas são reais e verdadeiras, pois foram feitas por um Deus que não pode mentir. As pessoas que amam a Deus desfrutarão de todas as delícias que Ele mesmo está preparando. Acredite, glorifique a Deus e obedeça a sua palavra. O futuro é glorioso
para todo aquele que ama a Deus, que tem Jesus no coração e que quer obedecer. Podemos comemorar juntos o efeito produzido por obedecer a palavra de Deus e andar no caminho de santidade. O caminho estreito, muito estreito, e a porta também é estreita. Reúna seus amigos, analise o projeto, se reúna na cidade em que vai começar o avivamento, orem, tome decisões justas. Não tenham medo do inferno, o diabo e seus agentes já estão derrotados. Se você tem Jesus e obedece a Deus, em tudo nenhum mal chegará à tua tenda. É o próprio Deus quem quer atrair o seu povo para a cidade do avivamento. Ele quer dar instruções e interagir. Deus quer se relacionar com o seu povo e está disposto a ajudá-los na jornada rumo a Canaã celestial. O Deus vivo e verdadeiro irrompe na história da humanidade para estabelecer aliança com os homens e, neste contexto, a mulher está ligada a esta aliança. Ela conhece o projeto de Deus todo, a ideologia do próprio Deus. Ela é uma peça-chave na história. Em Gênesis 3,15, a inimizade anunciada entre a mulher e o espírito do mal coloca a mulher como aliada de Deus, ou seja, dentro da aliança. Na história, essa aliança é representada por 12 promessas que aparecem na figura de 12 estrelas, que estão na coroa que a mulher está usando. Em Apocalipse 12:1, parte B. A referência inicial a Eva é usada como ponto de partida. A história fala-nos do futuro da segunda mulher, que contrasta com a primeira. A segunda mulher é escatológica e messiânica. Uma dica para ajudar a identificar a segunda mulher. Podemos chamá-la também de a Esther da geração escatológica, a queridinha de Deus. Deus não faz acepção, mas tem amigos íntimos. Ele era amigo íntimo de Moisés e de tantos outros. Esta mulher é uma mulher misteriosa, intensa, estratégica, corajosa, temente a Deus e inteira. Com suas qualidades e seus defeitos, ela ama a Deus do mais profundo da sua alma, do mais profundo do seu coração. Vamos continuar o nosso estudo. Parte 2. Quem são os inimigos da mulher? Resposta: o diabo e seus agentes. O próprio Satanás e seus representantes. Lá no Jardim do Éden, o diabo apareceu para Eva em forma de uma serpente e a enganou. Inicialmente distorcendo o caráter de Deus, chamando Deus de mentiroso, sendo que o maior mentiroso da história é o próprio diabo. Mas, quando a história chega no período escatológico, o diabo aparece em forma de um dragão para perseguir e tentar matar a mulher. O dragão não é literal, é espiritual. A cabeça dele é completamente esmagada pelos delicados pés de uma frágil e doce mulher. Em Apocalipse capítulo 12:1, vestida de sol significa o brilho da glória de Deus refletindo por meio da sua vida, da essência dela. A lua debaixo dos seus pés é a posição de honra em que Deus coloca essa mulher. Deus decidiu honrá-la porque ela honra o nome de Deus. Essa mulher ama a Deus, como já foi dito, do mais profundo da sua alma, do mais profundo do seu coração. É realmente um amor verdadeiro, fiel. O seu desejo de obedecer a Deus em tudo ultrapassa todos os limites do imaginário humano, a ponto de tornar essa mulher uma pessoa única em toda a história da humanidade, de acordo à avaliação do próprio Deus. A gravidez dessa mulher diz que ela vai gerar uma nação inteira. E esse filho que vai reger com vara de ferro é um filho na fé, é um filho espiritual. A linguagem é toda metafórica de Apocalipse 12 e de quase todos os livros de Apocalipse, os livros dos profetas menores, enfim, na Bíblia aparece muito a linguagem metafórica.
E alguns textos a pessoa só pode compreender se Deus revelar. No momento que João escrevia o livro do Apocalipse, o Espírito Santo de Deus inspirava para cada palavra. Esse mesmo Espírito Santo que inspirava a João nos inspira para interpretar de maneira correta. Nos inspira para interpretar exatamente o que Deus quis falar através do que João escreveu. Assim sendo, hoje é possível explicar para vocês quase todos os últimos capítulos do livro do Apocalipse, e isso explicando versículo por versículo, pois Deus revelou seus mistérios a essa mulher, a mesma mulher de Apocalipse 12. Ela pode explicar o significado, porque Deus deu sabedoria, espírito de sabedoria e revelação para ela. Veja Apocalipse 12, do 2 a 5, que fala da gravidez da mulher. O versículo 3 descreve o próprio Satanás, que faz parte da trindade satânica, composta pelo dragão, besta e falso profeta. A besta e o falso profeta são dois líderes religiosos. Eles são apóstatas e hereges. Os dois irão inaugurar o lago de fogo. A besta é o anticristo escatológico e sua identidade secreta é o 666. Todos os que têm esse número na testa irão para o lago de fogo, fazer companhia à besta e o próprio diabo, que também será jogado lá. Lago de fogo é morte espiritual, é a segunda morte. É derrota, é vergonha, humilhação. Não é um lugar, é um estado de espírito. O diabo, mesmo derrotado por Jesus na cruz do Calvário, insiste em perseguir essa mulher, porque sabe que ela é uma peça-chave na história da restauração futura de todas as coisas. Onde ela tocar com as mãos, Deus vai abençoar. Onde ela pisar a planta dos pés, Deus vai abençoar o local. Assim como fazia através de José do Egito. Ela interage com o Criador para ajudar na restauração do planeta. O diabo, cheio de ódio e fúria, a persegue sem dar trégua. Apocalipse 12, 13. Quando chega no versículo 14, Deus dá livramento e proteção para sua amiga, representado por duas asas de grande águia. As duas asas representam proteção e livramento. Esses 3 anos e meio mencionados no versículo é o período chamado de grande tribulação. Significa um tempo de muita dor e sofrimento para os habitantes do planeta. Período de muitas mortes e da separação do joio e do trigo. Quem separa os dois grupos é o próprio Deus, entenda. Deus separa o joio do trigo. Ele decidiu agir assim. Ele não usará joio na Nova Jerusalém. Leia Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Todo aquele que distorce o caráter de Deus está cometendo mentiras. E isso é o que mais a besta de Apocalipse 13 faz. O Deus da besta é Baal. A besta tornou-se um sociopata depois de ter se convertido a Baal. A destruição final da besta é porque ele cuspiu na face do Deus vivo e verdadeiro e honrou a Baal. Ele desprezou o verdadeiro Deus e honrou a Baal. Isso por várias vezes. Deus deu várias oportunidades, tanto para ele como para todos os personagens da história. Ao fazer a lavagem cerebral no povo, marcando na testa os 666, estava colocando em suas mãos o passaporte para o lago de fogo. Em Apocalipse 12, 15 e 16, mostra que o diabo tenta arrebatar, atrair para perto dele com heresias. Que atraía a mulher com heresias, com mentiras e manipulações. Ele tentou marcar a testa e a mão direita da mulher com o seu 666. E para isso utilizou de várias artimanhas. Todas elas foram desmascaradas pelo próprio Deus, que trouxe toda a verdade à luz. Agora repare o versículo 17. Por não conseguir destruir a mulher, o diabo persegue o grupo de remanescentes que são representados por ela. Ela é a remanescente fiel escatológica, chamada por Deus de minha pérola ou de menina dos meus olhos. Você sabe o significado de menina dos olhos?
Quando alguém pergunta assim para você, ou quando alguém afirma, você enxerga através da menina dos seus olhos. Você vai entender que você enxerga por meio da pupila dos seus olhos. Quando Deus diz para alguém, você é a menina dos meus olhos, ele está dizendo, eu estou enxergando as coisas através de você. Então não tem como não entender a ótica de Deus. Portanto, Moisés era a menina dos olhos de Deus. E Moisés via Deus de forma diferenciada das outras pessoas. Por isso Miriam e Arão sentiram inveja e falaram, Deus não fala só por meio de Moisés. E Deus defendeu Moisés, disse, por meio dele, eu não falo por meio de sonhos ou visões, falo face a face. Moisés vê a face do Senhor. Portanto, menina do olho representa a parte que Deus guarda mais zelosamente. Ele não deixa cair um cisco na menina dos seus olhos. De fato e de verdade, ele não faz acepção, mas tem amigos íntimos. A antiga serpente, o dragão, o diabo, o próprio Satanás, não desiste tão fácil. Ele não se conforma com a sua derrota histórica, pública e tão humilhante. E daí ele convoca os seus joios, outro grupo, representado por pessoas religiosas, invejosas e maldosas. Metaforicamente falando, Ezequiel chamou este grupo de Gog e Magog, descrito nos capítulos 38 e 39 do seu livro. O personagem escatológico, denominado de Gog, cujo nome significa trevas, o qual o próprio Deus luta contra ele, quando diz, e eis que sou contra ti, ó Gog, Ezequiel 38:3 e 39:1. Deus culmina a sua vingança contra Gog no capítulo 28 do mesmo livro. Mas em Ezequiel, capítulo 28, Gog é chamado de o rei de Tiro ou o príncipe de Tiro. No versículo 8, Deus afirma que mandará assassinos matá-lo e será uma morte violenta. Aqui a linguagem não é metafórica. Gog vai descer a sepultura mesmo. Deus decidiu exterminar ele do mapa de uma vez por todas e deixar como exemplo para outros líderes, outras pessoas, que Deus é amor, mas também é justiça. Esse Gog imitou o comportamento do próprio Satanás. Tem estudiosos que pensam que esse capítulo fala do próprio diabo, devido à linguagem metafórica de partes do texto que dá a entender que se refere ao próprio diabo. Na parte do texto que fala sobre a lamentação sobre a sua morte, fica claro a quem Ezequiel dirigiu a sua profecia. O versículo 14 diz que ele estava no belo e santo monte de Deus. Leia o versículo 14. Que está localizado no centro da cidade. Ele era uma pessoa reta, justa e fazia o bem. Ele já foi usado por Deus. Inclusive dentro do belo e santo monte. No versículo 16, Deus o expulsa do belo e santo monte, porque viu iniquidade no coração dele. No comecinho de Ezequiel 39, mostra as intenções dele de roubo e de manipulação. No início do capítulo 38 do livro do Ezequiel, fala exatamente o que Gog pensou, o tipo de pensamento que ele alimentou. Ele se encheu de orgulho e vaidade e passou a praticar o mal. Usou sua sabedoria em administrar para explorar as pessoas. Tentou destruir, manchar, manipular e sabotar a história dos remanescentes. Gog utilizou anos da sua vida para tentar prejudicar esse povo. Gog tornou-se semelhante a Sambalate e Tobias, da história de Neemias. Gog e Magog, porque Magog deixou ser influenciado por Gog. Partes de Magog agiu semelhante ao próprio Gog. Em Ezequiel 28, dos versos 17 ao 19, Deus mostra-nos o desfecho da vida e da obra de Gog. Infelizmente, é impossível mudar esse desfecho. Deus já decidiu, bateu o martelo e ordenou que a revelação desse mistério venha a público. Portanto, quando Gog for assassinado, todos deverão saber que foi por meio da decisão do próprio Deus que decidiu tomar vingança dessa forma. Deus havia prometido que tomaria vingança. Ele está apenas cumprindo com a sua palavra. Quem desobedece às ordens divinas vai ter que encarar Deus de frente. Gog vai pagar as afrontas que fez contra o Criador com a sua própria vida.
Essa profecia fala de um decreto de morte trágica e humilhante. É muito triste este capítulo da história, é lamentável, é triste, mas não tem como mudar. Ezequiel escreveu e vai acontecer. Deus sabe todas as coisas. Deus tem o controle absoluto. Mas que essa parte é triste, é lamentável. E que Deus tenha misericórdia de todos nós e de todos os personagens da história escatológica e de todos os habitantes do planeta Terra. Que as pessoas aprendam de fato e de verdade a temer a Deus. Ele é um Deus de amor, mas também é justiça. Deus é fogo consumidor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A terceira e última parte do estudo tem por tema a árvore da vida. A árvore da vida é uma das árvores que estavam plantadas no jardim do Éden. E comer do seu fruto significa escolher obedecer a Deus e com isso obter a vida eterna. O significado da árvore da vida indica a bênção de Deus e a vida eterna. A árvore da vida ficava no meio do jardim, juntamente com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. A única árvore que o fruto foi proibido de comer era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:16, 17. Todo o restante poderia comer, ou seja, o homem tinha várias opções para escolher obedecer, e somente uma opção que gerava a morte espiritual, que era a desobediência, e o homem escolheu desobedecer, no caso a mulher, né? Sendo assim, o único responsável pelas suas escolhas pessoais, esse ensinamento bíblico é chamado de livre-arbítrio. A primeira árvore trazia vida e a segunda trazia morte. A árvore da vida representava a vida em seu sentido mais pleno, em sua potência mais elevada. A vida eterna. Tendo acesso a essa árvore, o homem tinha a possibilidade de viver para sempre, de ter vida plena, feliz, saudável, satisfatória e agradável. Tudo o que o homem precisava fazer era obedecer a Deus. Quando caiu em pecado, o homem perdeu o acesso à árvore da vida. Essa proibição ao acesso à árvore da vida foi uma bênção. É isso mesmo, foi uma bênção a proibição, pois impediu que o homem perpetuasse sua condição pecadora para sempre. A árvore da vida, no livro de Gênesis, era literal, com simbologia espiritual. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis narram literalmente a história da criação e da queda do homem. A história é literal, portanto, a árvore também é. Mas seu sentido espiritual vai muito além. É símbolo de bênção, da graça de Deus ao homem, que ele concede a vida eterna, plena e maravilhosa ao seu lado. A graça de Deus não é um passaporte para pecar mais ainda. Muita gente confunde isso. Na árvore da vida estavam representadas a obediência a Deus e a comunhão eterna com Ele. Ao escolher o fruto da outra árvore, o homem virou as costas para Deus, rejeitando suas leis e suas bênçãos, escolhendo a maldição. Foi Eva quem escolheu a maldição. Foi Adão quem escolheu a maldição. Eles foram expulsos porque escolheram desobedecer. O paraíso era perfeito. Tinha tudo, tinha pureza, tinha beleza, os animais, as plantas. Tudo aquilo, uma única árvore proibida, um único fruto proibido. E eles foram exatamente onde não podia. É certo, sabemos que o diabo enganou e tentou. Mas ninguém é obrigado a dizer sim às ofertas do diabo. O diabo tenta, mas não obriga ninguém a pecar. Ele não obriga. Portanto, a responsabilidade foi de Eva e foi de Adão. Utilizar o seu livre-arbítrio para desobedecer a Deus. Em nenhum momento Deus induziu a desobedecer. Ele sabia o futuro todo como ele sabe, mas saber o futuro é totalmente diferente de induzir a pessoa a errar. Eles escolheram errado e sofreram as consequências. O significado da árvore da vida no livro de Apocalipse. No Apocalipse, esta árvore aparece no sentido simbólico.
A carta à igreja em Éfeso registra a seguinte promessa: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. Esse paraíso de Deus não é o primeiro jardim do Éden. É o belo e santo monte do Senhor. É onde está localizada esta árvore, dando fruto de mês em mês, que significa que dá frutos em todas as estações do ano. Pois lá é uma instituição de ensino consagrada a Deus. E as folhas são para a cura das nações. As folhas aqui representam as páginas da Bíblia. A palavra viva e verdadeira de Deus, que salva, cura, liberta e transforma. A linguagem é metafórica. Essa árvore aqui é representada pelo projeto de Deus para curar as nações, ou seja, alcançar o mundo inteiro. Apocalipse 22, 2. Lá no livro do profeta Daniel, a simbologia da árvore está ligada ao significado da pedra, que destrói e derruba toda a estátua, representada pelos reinos desse mundo. A pedra é superior, porque a pedra é o governo totalitário de Deus. Na Bíblia tem muitas profecias do reino presente e reino futuro. O reino futuro é a pedra, e a pedra está ligada diretamente à simbologia do projeto, que é muito importante, que todo aquele que ama a Deus, que quer obedecer, analise o projeto todo. Pode analisar, orar e pedir confirmação ao Senhor. No Apocalipse, essa descrição simbólica feita por João representa a abundância da graça salvadora que flui do trono de Deus e do Cordeiro. A teocracia, o governo que o único que reina soberano é o próprio Deus. Ou seja, é depender de Deus para tudo, é perguntar para Ele. Através de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Ou seja, você pode dobrar o seu joelho, perguntar e Deus responder. Deus quer se relacionar assim. Ele quer, Ele mesmo chama as pessoas. Deus gosta de se relacionar, é um Deus de relacionamento, é um Deus pessoal. Os que recebem o direito a esta árvore são bem-aventurados e foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14. O acesso à comunhão com Deus e sua bênção da vida eterna foi obstruído com a queda do homem, em Gênesis, por meio da ação da primeira mulher, Eva, que deu ouvidos à voz da serpente enganadora. Através da obra redentora de Cristo e da obediência à palavra de Deus, a promessa à árvore da vida é renovada e cumprida àqueles que dela comem pela fé. Apocalipse 22, 17. Leia Apocalipse 22, versículo 17. Pelos méritos de Cristo, preste atenção, repetindo a frase, pelos méritos de Cristo, a salvação da alma. Mas no que diz respeito às bênçãos futuras sobre o avivamento, vai depender das atitudes de obediência e fé em Deus. A maioria das promessas de Deus na Bíblia depende de obediência. Portanto, é uma promessa condicional, sim. Depende de obediência. Deus quer o retorno à Bíblia. Deus quer o resgate dos valores bíblicos e cristãos. Deus quer reforma. Deus quer ordem. Porque o mundo está um caos, gente. Quem não enxerga que o mundo está um caos? E o Brasil, então, misericórdia, gente. A árvore da vida é um símbolo que atravessa gerações. Representa vitalidade, força, saúde, restauração, capacidade de vencer desafios. A sabedoria da parte de Deus é comparada à árvore da vida. Provérbios 3, 18. A felicidade resulta no conhecimento do livro da vida, a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No contexto do novo céu e da nova terra, a nova Jerusalém, esta árvore está no paraíso de Deus, bem no centro, localizada no belo e santo monte do Senhor. Significa lugar, ou seja, a cidade onde ela se encontra. Clima totalmente favorável. Trata-se de um ambiente que é agradável e aprovado por Deus. É um clima totalmente favorável para o crescimento e frutificação. Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Deus determinou que a cura das nações será por meio das folhas dessa árvore. Esse monte será elevado acima dos outros montes. Assim Deus determinou.
o belo e santo monte do Senhor. Essa expressão belo e santo monte do Senhor aparece em algumas traduções de Bíblias. Em outras aparece belo e santo monte, monte santo, monte Sião. Essa expressão de monte Sião muitas vezes está relacionada diretamente ao belo e santo monte do Senhor. Apesar de ser uma simbologia, no Apocalipse, esta árvore não é literal. No Apocalipse, ela não é literal. Mas o seu significado é real. A árvore fica na cidade onde vai começar a restauração de todas as coisas. E quem quiser as bênçãos, que venham até ela. Essa é a promulgação de Deus. O decreto não foi revogado. Deus considera o mesmo decreto, porque ele mesmo mandou escrever cada palavra daquela promulgação. Quem planta a árvore é o próprio Deus, e a decisão também é dele, exclusivamente dele. Nessa história, Deus dá a palavra final. Toda a glória ao Deus único, vivo e verdadeiro. Amém? Irecê, 12 de março de 2023. Deus seja louvado. Quero parabenizar todas as mulheres. Eu vou cantar uma musiquinha. Como está meu coração, como ele está, que ele está vermelho, é porque ele está limpinho, mas que ele fica escuro. Ai meu Deus, é porque ele está sujinho, que contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha, que brigar com meu irmão, faz a dor no coração, que não for obediente, o coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração, somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum, faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Uma homenagem da Escolinha Avivar para as mulheres. Joga beijinho, amor, para todas as mulheres. Beijo. Para todas as mulheres. Beijinho. Aê, muito bem, parabéns, Doce.